Bem-vindos mais essa gravação e nós vamos hoje começar a validar os nossos dados ou os dados que o usuário envia. No nosso caso, o nosso usuário está sendo representado pelo Insomnia, mas depois vai ser ou pelo web, ou pelo mobile, ou pelo desktop. Enfim, é uma infinidade de possibilidades, tá bom? Então, para isso, nós vamos começar aqui. Vou fazer uma pesquisa aqui. Zod Node GitHub. Então tá feito. Tá lá. Pessoal, então esse cara aqui, ele é um validador de dados para simplificar a nossa vida, tá? Ele vai simplificar de uma maneira muito boa a nossa vida. Então o que acontece? Eu vou deixar aqui, deixa eu ver se ele tem o doc dele é bem grande. Então o que eu vou fazer assim, ó? Mesma coisa. Então eu venho para cá. Aqui next, não é isso que eu quero. Eu venho aqui. Eu vou limpar. Então, a partir da documentação, vou solicitar algumas coisas. Ponto. Então, aqui, ó, a partir da documentação, então, está pronto. Pessoal, então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu Visual Studio, tá? Já que se trata de um validador, só vamos buscar aqui, ó. Tá. Não é esse que eu quero. Esse cara que eu quero, esse cara que eu quero. Vamos traduzir ele, só para a gente ter uma noção do que ele faz. Tá. Validação de esquema com TypeScript com inferência de tipo estático. Tá? No nosso caso, ele não vai chegar. Então, introdução. Vamos lá. O Zod é uma biblioteca de validação e declaração de esquema TypeScript. Estou usando o termo esquema para me referir amplamente a esse tipo de dados. Então, assim, é que o TypeScript ele precisa das inferências de tipo, tá? Não é o nosso caso aqui usando só o JavaScript. O Zod foi projetado para ser mais amigável possível do desenvolvedor. O objetivo é eliminar declarações do tipo duplicadas, tá? Então, só para a gente entender aqui, então nós vamos fazer, ao invés de fazer um monte de if, else, ele vai fazer as inferências para mim dos tipos, para ver se está entrando aquilo que eu preciso que entre nos dados, tá? Então, veio do usuário, tem o que eu quero, beleza. Se não tem, tá? Então, vamos lá. Então, vou voltar lá para o meu OpenAI, vou abrir aqui e vou abrir aqui minha tabela de usuários. Tá vendo? Esses índices aqui não precisa, tá bom? Esse cara aqui também não precisa, esse cara aqui também não precisa, tá? Porque esses aqui são tipos de controle aqui do próprio ambiente que a gente tem. Vamos lá para o meu ChatGPT. Essa é a tabela que preciso criar o esquema de validação para ser usado no controller. Ponto. Colei. Vou fechar aqui, porque preciso, na hora de copy-cola, eu não copiei esse último aqui embaixo, porque tinha alguns dados que não havia necessidade, tá? Vamos lá, ele está projetando para nós. Então, a primeira coisa, instalar o Zod. Vou cancelar aqui. Então, npm install Zod. Certo, instalado. Aí, ele está falando lá que a gente precisa importar o Zod no nosso controller. Então, eu vou lá em cima. E a primeira coisa, vamos só fazer assim. Vamos jogar de lateral. Eu vou tirar essa tela de lá. Opa, de lá. Vou tirar o Ctrl J daqui. E vou subir aqui no meu controller, tá? Estou lá na parte superior. Então, eu tenho import alguma coisa from Zod. Perfeito. O que eu quero importar do Zod? O próprio Zod. Tá perfeito. Tá certo. Então, agora, o que a gente está falando? Eu vou declarar const user schema Zod. Perfeito. E ele vai ficar dessa maneira aqui, tá bom? Então, aqui ele já deu aqui uma dica para nós, tá? Mas o que a gente vai fazer? Eu vou copiar esse inteirinho aqui, ó. Copia e cola. Ctrl Shift F.
certo? Vou ampliar a tela, deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa. Não, não tem. Pois é, só a gente vai usar ele aqui. Então aqui, então username, ele tem um mínimo de 1, nome de usuário é obrigatório, e-mail, string, e-mail, e-mail inválido, ele não vai validar se o e-mail existe, ele vai validar se tem os parâmetros do e-mail. Password, string, default, não, eu vou colocar aquele do tipo opcional, que não precisa ter. A role ele é um enum, ele tem administrador, parcial user, o default user, mas eu quero colocar aqui que ele é opcional. Vamos ver se a gente dá para fazer assim, ó. Ponto, optional, certo? Se não for, tá bom? A foto. A foto é o tipo string, URL, foto deve ser, talvez não seja aqui, não seja uma URL aqui, hein? Porque lá ele deu que é uma URL, mas aqui ele efetivamente não vai ser uma URL, não. Eu vou jogar aqui, ó. Eu vou tirar esse cara daqui, ó. Tá? Porque na verdade ele é um texto, tá? E OBS de observação, que eu não lembro o que eu coloquei lá. Vamos olhar nosso esquema. Ah, não. Oh, caramba. Observação é de outro. Tá certo. Obrigatoriamente, username e e-mail, tá? O problema de eu passar aqui que ele é um admin no cadastro é... O problema de eu passar isso é simplesmente porque eu posso colocar que ele é um administrador. Aí, se eu tiver acesso ao banco de dados, eu cadastro um usuário. Eu vou ter um problema de segurança aqui. Mas tá bom, vamos deixar assim por enquanto. Tá certo? Quando eu for cadastrar o usuário, antes de cadastrar, é o que a nossa inteligência está falando aqui, ó. Tá vendo? User schema, tá vendo? Para a gente poder criar o nosso usuário, tá bom? Então, o que ele está falando? Aqui, quando eu venho... Cadê? Opa, tá aqui, ó. Quando eu venho baixar daqui, tá vendo? Então, o que eu tenho isso aqui, ó. Colei, tá? Então, agora eu tenho const user data schema.parse de rec.body. Porque se ele der algum erro aqui, ele vai cair para o nosso erro aqui embaixo. Perfeito. Então, vamos testar. Então, eu vou cadastrar lá. Não, isso aqui pode deixar aqui. Pode deixar aqui. Aí, vamos lá no nosso aqui. Vou cadastrar aqui, ó. Um usuário. Só que eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, vamos ver se vai dar certo a primeira vez, o 6. Usuário não autorizado, será que está parado o nosso banco ou ele está parado? Ctrl J. Ó, o meu servidor está parado, então vamos rodar ele. Tem que ir pegando as nuances, tá? Desses pequenos erros. Pronto, ó, cadastrou, ó, usuário criado com sucesso. Se eu for lá pegar os usuários, tá lá, 6. Bacana. Vamos fazer outro teste. Post. Só que aqui eu vou mandar aqui, ó, sem um E. Aqui ele tem que dar erro. Ó, internal server error, tá? Então ele deu um erro aqui. Se eu for olhar lá no meu código, ele vai falar, ó, primeiro que ele está falando aqui que string undefined, não sei exatamente qual que é o erro que ele está dando aqui não, hein? Mas está faltando o nome. Ué, ele não trouxe para nós? Será? Ou está faltando mais coisas? Talvez eles devem ter uns warnings aí no meio, tá?
Se você quiser... Ah, não, dá até para retornar. Mas enfim, só para dizer para vocês que ele não passou pela validação. Pessoal, e assim, ó, não tem que... Ah, o username aqui, ó. Tá vendo? Não tem que ficar passando... você não tem que ficar identificando para o usuário o que está acontecendo ou não está acontecendo. Porque senão você começa a falar, olha, erro aqui, erro aqui, erro aqui, ele vai começar a descobrir, vai ter problema de segurança, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui, name. Mas vamos supor que eu tenha passado a role para ele, do tipo ADM. Eu estou cadastrando um usuário com senha padrão do tipo administrador. Problema de segurança, mas tá bom, vai. Ó, ele deu lá que deu um erro também. Vamos ver lá o que ele deu de erro. Ó, ADM, tá vendo? Ele não é um valor, porque tem que ser admin, partial ou user. Então, vamos lá, vamos corrigir. Admin. Vamos mandar? Agora ele tem que gravar. Tá certo. Tá vendo o risco de o risco de segurança que a gente tem? Acabei de cadastrar um usuário administrador com senha padrão. Então tem que tomar cuidado. Aqui o que a gente pode até fazer? Eu posso até, de repente, tirar isso aqui, ó. Diminuir o erro de segurança. Tira o admin daqui. Ele pode ser parcial ou ele pode ser usuário. Mas não admin. Vamos tentar gravar de novo. Aqui tem que dar erro. Deu erro. Por quê? Ele pode ser só um partial. Entende? Aqui ele gravou. Tá? Então, são coisas que a gente precisa tomar determinados cuidados. Tá bom? Porque aqui o que acontece? A gente pode criar aqui, por exemplo, uma função, por exemplo, tá? Passo o ID, update, role, partial. O que eu quero aqui, pessoal? Update user, aí aqui, ó, role. Aí aqui a gente passa partial. Para cada coisa você vai ter uma coisa diferente, tá? Então, where ID, tá certo? Statements, prepare. Aqui, eu só vou passar o ID, porque não tem outro parâmetro nenhum. Executo e executo. Certo. Tá lá. No controller. O controller, pessoal, a gente faz o seguinte. Vai fazer quase a mesma coisa. Aqui, update user, role, partial, hack, tá certo? Esse aqui não vai ter nada aqui. Await, update, contra o espaço, partial. E aqui só vai para esse cara aqui, mais nada. Aí, se devolver usuário not found, user update successful, bacana. Vamos lá na holds. Aí aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, vou dobrar patch barra partial. Aí aqui a gente vai ter o nosso partial. Update role partial. Ele vem do modules? Não, ele vem do controller. Beleza, tá? Então, ó, vai vendo que a gente tá migrando as coisas. Então, o que eu quero? Vamos lá ver se vai funcionar. Eu vou lá para o meu Insomnia. Tá certo? Vou dobrar o patch, que é esse cara aqui. Então, gravação, patch. Duplicated. Aí, usuário, partial. Eu acho que eu podia passar esses parâmetros. Ao invés de ser só partial, aí eu posso migrar ele de usuário para partial, de partial para usuário. Row. Certo? Vamos fazer essas correções. Porque o usuário pode ir de partial para user ou de user para partial. Então vamos lá. Vamos corrigir isso aqui, ó. Vírgula row.
Vem para cá, query, aí aqui é role, vírgula, ID. Tá vendo como é fácil corrigir? A role tá certo e tá certo também. Então, aí o controller ele vai vir em hacking. Eu vou precisar, vou deixar aqui a role, aí eu vou ter aqui hack params, eu vou recuperar o role do body, F, certo? Aí aqui eu vou passar o ID e a role, perfeito. Se não tiver alterações, tá certo? Eu vou trocar aqui, ó. Tá perfeito também, pessoal. Então, ali eu tenho await, tá? Vamos mexer no holds. E aqui eu vou simplesmente mexer no road. Salvou. Esse cara aqui já trocou de nome, então toma cuidado. Update. Aqui, ó. Road. Então vamos testar? Então vamos lá. Então eu já dupliquei. Gravação. Já dupliquei. Tá aqui. Então ele é patch. Aqui é o número 2. Eu vou colocar o role que eu quero aqui. E aqui eu vou mudar aqui a role dele. Por exemplo, partial. Tá certo. Então, só para a gente entender, tem que ser patch, tem, o ID dele está aqui, a role é o caminho, então isso compõe o caminho inteiro. Eu poderia até fazer diferente esse cara, tá? E a role dele é parcial que vem aqui. Send. Aparentemente deu um erro. Vamos saber o que está dando de erro. Ah, ele está falando que não existe, ó, tá vendo? Então tem coisas lá. Então vamos lá, vamos só saber o nome. Eu chamei de update role. Eu vou corrigir esse cara aqui, vou tirar esse cara daqui. Tem que tomar cuidado que eu estou com 2 métodos com o mesmo nome, tá? Isso é um problema sério. Então eu tenho que saber de onde que está vindo as coisas. Então, nome, update role, perfeito. No controller, eu vou ter um update roller também, que vem lá do models. Vamos ver se está vendo o update roller lá do models. Ó, não está vendo, ó. Então, vamos lá. Update role, certo. Agora sim. Agora, esse cara vai funcionar. Tá vendo? O update roller. E esse cara aqui. Só que assim, não gostei, então eu vou trocar aqui, ó, role/id. Eu vou deixar o ID por último, tá? Vamos lá no meu Insomnia. Certo. Vou dar um send. Tem um erro de não autorizado. Ctrl J. Ele está falando que já foi declarado. Ele está vindo de um lugar. Vamos pensar nesses nomes direito. Vamos pensar aqui, pessoal. Deixa eu diminuir esse cara aqui. Tá. Então, lá no meu model, eu vou deixar o update roller, que recebe um ID e a roller. Tá certo? E executa. Tá certo também. Aqui no controller, eu vou chamar esse cara aqui de update user role. Tá certo? Aí aqui ele vai dar erro, como ele tem que dar erro mesmo. Update user role, tá certo? Esse cara aqui, update user role, que já está importado. Perfeito, não está dando mais erros. Agora vai, né? Não é possível. Ó, user update successful. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. 2. Ah, ele não está vindo aqui, ó. Mas não tem problema. Porque eu posso vir aqui no meu banco. Abre gravação.
Não vai abrir? Abriu agora. Users, ele vai abrir aqui uma janela, vai carregar. Então, o usuário 2, agora ele é partial, tá vendo? Vamos subir, vamos definir ele como user. Vamos lá, pet, será que é esse ou é esse? Esse aqui. Vamos transformar ele em user. Send, caramba. Send. Vamos voltar aqui, atualiza. Tá lá, ele virou agora um user. Perfeito, pessoal. Então, se a gente migrar para cá, partial, só que partial é com T. Deixa eu só ver se ele vai permitir. Foi atualizado. Então tá bom, pessoal. Então o que acontece? Nós fizemos algumas coisas. Deixa eu só fechar esse user. Então a gente usa o Zord, pessoal, justamente para a gente poder fazer as nossas atualizações. Então deixa eu só ver aqui, user models. Não, ele está no controllers, tá? Então tá vendo? Então lá em cima, Ctrl J, Ctrl B. Então eu tenho algumas caras. Então quando eu vou criar o meu usuário, então eu faço esse esquema aqui, ó. Então o create user, ele é dessa maneira. Delete user não tem informação, porque vai vir tudo por lá. O update user, ele sim, nós vamos atualizar, cara. Salvou. Tá vendo? Então, assim, e ele vai, assim, se você mandar alguma informação que não tá aqui, ele vai funcionar, assim, ele vai validar também, tá? O update user, esse cara aqui não precisa. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma validação se se esse role ele é admin ou não. Porque assim, ele só pode ser 2 casos, tá? Aqui nós podemos criar um outro esquema, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. Role schema. Deixo só um caso desse cara aqui. Aí aqui embaixo, o que vem aqui, ó, tá vendo? Opa! Aqui a gente pode pegar role schema, ponto parse de recbody. Perfeito. Porque daí lá ele só vai poder ser. Vamos fazer o teste, 23 minutos. Vamos supor que eu esteja fazendo um ADM aqui. Não pode passar. Ó, error. Se eu fizesse um parcial, está escrito errado. Ele pode. Se fosse um user, também pode. Se ele fosse vazio, erro. É isso, pessoal. Tá vendo? Então, quer dizer, a gente consegue fazer várias validações, tá bom? Então, você vai fazendo validações na medida que você pode. Nós estamos com 23 minutos, eu acho que era isso. E a gente está quase encerrando. Não tem muito mais o que a gente ver sobre essa questão de back-end. Agora são questões que você pode ir adicionando. Tem só a foto que eu vou gravar em outro momento. Até mais.